Livro Atenção Plena. Como praticar mindfulness em todas as áreas de sua vida, de Ellen J. Langer. Prefácio de 25 anos do lançamento da primeira edição. Nos anos de 1970, enquanto a psicologia social estava vivendo o que foi chamado de revolução cognitiva e estudando os tipos de pensamento, comecei a me perguntar se as pessoas de fato pensavam. Décadas de pesquisa depois, descobri que a resposta é um sonoro não. A qualidade mental de mindfulness ou automatismo é poderosa. Aliás, acredito que praticamente todos os nossos problemas pessoais, interpessoais, profissionais e sociais, direta ou indiretamente, brotam dela. A literatura atual da área da psicologia social sobre priming ou pré-ativação mostra a frequência com que certos sinais no entorno, sem nosso conhecimento, desencadeiam nossas reações, nossas emoções, nossas intenções e nossos objetivos podem ser evocados com estímulos mínimos e quase nenhum processamento cognitivo. Podemos não gostar de uma pessoa simplesmente porque ela tem o mesmo nome de alguém de quem não gostávamos no passado. Sem perceber, imitamos os outros a ponto de nosso comportamento motor involuntariamente corresponder ao de estranhos com quem trabalhamos em uma tarefa. Além disso, existe uma ampla literatura sobre estereotipagem que demonstra que indicadores únicos como gênero ou raça podem ativar toda uma série de suposições e ofuscar informações que se contrapõem a elas. Esses e diversos outros estudos revelam que as pessoas reagem de maneira passiva aos sinais que as cercam em vez de fazer escolhas ativas. Hoje, nossa percepção do automatismo e das maneiras de combatê-lo, no entanto, é extensa. 25 anos depois da publicação da primeira edição deste livro, é difícil abrir uma revista ou ouvir uma estação de rádio sem a menção à atenção plena. Apesar de acreditar que ainda temos um longo caminho a percorrer, também acho que estamos em meio a uma revolução da consciência. Durante as últimas 4 décadas, tentei fazer minha parte para promover essa revolução, lançando mão de pesquisa descrita na edição original de Mindfulness. Explorei mais o conceito em contextos como aprendizado, criatividade, negócios e saúde. Um dos estudos apresentados na edição original e amplamente reproduzido foi o retiro experimental que recriou tempos anteriores ao atual, discutidos na página 130 a 142 desta edição. Retiros similares que revelaram um aumento em habilidades tanto físicas quanto mentais foram realizados na Inglaterra, na Coreia do Sul e na Holanda. Os resultados muito positivos me encorajaram a disponibilizar os benefícios do retiro, hoje conhecido como estudo anti-horário, para mais pessoas ao oferecê-los para todos os adultos. Estar nesse novo ambiente foi tão poderoso que até mesmo o grupo de controle que recordou as memórias durante a semana apresentou melhorias, ainda que menos do que o grupo experimental. Também estamos explorando os efeitos de retiros similares para mulheres com câncer de mama e veteranos que voltaram do Afeganistão e do Iraque com distúrbio de estresse pós-traumático. Quando tivermos certeza que nossos métodos são sólidos, eles também estarão disponíveis para um público mais amplo. Enquanto o estudo da Casa de Repouso realizado com Judith Holding, em que as pessoas tinham de tomar decisões de maneira plenamente atenta e cuidar de uma planta, ajudou a encaminhar um dilúvio de pesquisas sobre corpo, mente e estudo anti-horário, testou uma teoria de mente-corpo mais radical. Nele, eu não estava apenas investigando se a mente tem uma enorme influência sobre o corpo.
Em vez disso, comecei a questionar se a pesquisa revelaria muitas descobertas mais úteis se considerássemos a mente, se a mente estivesse, o corpo também estaria. Se a mente está por completo num lugar saudável, o corpo também estará. Essa pesquisa traz à luz também o efeito placebo e as remissões espontâneas. Um experimento mais recente que testou essa teoria da unidade corpo-mente, chamado Estudo Camareira, envolveu mulheres que realizavam trabalho físico pesado todo dia. Quando perguntadas se costumavam se exercitar, essas mulheres responderam que não. Então sugerimos que metade do grupo visse seu trabalho como uma atividade física, como ir à academia. Afirmamos que arrumar camas, por exemplo, era como se exercitar nos aparelhos. Nenhuma outra alteração foi feita. Como resultado da mudança da mentalidade, o grupo experimental, mas não o grupo de controle, perdeu o peso e demonstrou uma diminuição na relação entre a medida da cintura e do quadril, no índice de massa corpórea e na pressão sanguínea. Tudo em função de mudar a mentalidade ao encarar o trabalho como uma forma de exercício. Outro teste dessa unidade mente-corpo diz respeito à visão. Decidi estudá-la porque ela apresentou melhora para os idosos no estudo anti-horário original. No oftalmologista, todos nós fazemos o teste Snellen de acuidade visual, que consiste em uma tabela composta por letras em preto e branco que se tornam cada vez menores conforme seguimos a leitura. O que a maior parte de nós não percebe é que conforme avançamos na leitura, criamos a expectativa de que logo não conseguiremos mais enxergar as letras. Para testar se nossa visão é influenciada por nossa expectativa, invertemos a tabela de modo que as letras se tornassem cada vez maiores conforme fossem lidas, de cima para baixo, criando a expectativa de que logo seríamos capazes de enxergá-las. Com essa mudança de expectativa, descobrimos que os participantes da pesquisa conseguiram enxergar corretamente mais letras do que antes. Da mesma forma, sabendo que a maior parte de nós espera ter dificuldade para enxergar quando atinge 2/3 da tabela padrão, criamos uma outra tabela que começava do último terço do teste original. Agora, a 2/3 do fim da tabela, as letras ficam muito menores do que a mesma altura na tabela comum. Mais uma vez, as pessoas no estudo conseguiram ver mais do que antes. Em outra série de estudos sobre visão, pegamos um texto de um livro para um grupo de leitores, diminuímos o tamanho da fonte da letra A para um tamanho quase ilegível em todas as ocorrências. Fizemos o mesmo com a letra E para outro grupo. O terceiro grupo leu o capítulo na fonte original. Imagine ler as palavras a seguir: tr.s, lug.r, qbr.r. Depois de um tempo, é provável que você comece a perceber que o ponto está no lugar do A. Depois de ser condicionado a ver o ponto como um A ou como um E, os participantes fizeram um outro teste padrão de acuidade visual. Eles não somente conseguiram ler a letra condicionada A ou E, quando ela estava quase imperceptível, como conseguiram ler muitas outras letras na tabela também com uma fonte muito pequena. Indo além, percebi como algumas de nossas práticas médicas são bizarras. Testar a visão em um ambiente potencialmente estressante por meio da leitura de letras estáticas em preto e branco, sem nenhum contexto significativo. Então, receber um número que representa o nosso grau de acuidade visual me parece quase absurdo. Não sei você, mas quando estou com fome, vejo a placa do restaurante mais rápido do que quando eu não estou faminta. Vejo coisas em movimento de modo diferente de como vejo as que estão paradas.
vejo melhor algumas cores do que outras. Mas para além de qualquer um desses exemplos, minha visão, como todo o resto, varia no decorrer do dia. Há vezes que vejo melhor do que outras. Os números mantêm as coisas paralisadas enquanto elas estão mudando. Quando recebemos um único número para nossa visão, nossas expectativas se tornam imutáveis. A atenção plena sugere algo diferente. Pesquisas como esses estudos de visão destacam os perigos de estabelecer limites. Por exemplo, perguntei a meus alunos: qual é a maior distância humanamente possível de percorrer correndo de uma vez? Como sabem que a maratona tem quase 42 quilômetros, eles usam esse número como parâmetro e chutam que provavelmente ainda não chegaram ao limite. Então respondem cerca de 52 quilômetros. Os Tarahumara das Barrancas del Cobre, no México, podem percorrer mais de 320 quilômetros. Se somos plenamente atentos, não presumimos que limites de experiências passadas precisam determinar a experiência presente. A atenção plena envolve duas estratégias-chave para melhorar a saúde: atenção ao contexto e atenção à variabilidade. O contexto pode fazer uma diferença dramática. Como vimos nos estudos anti-horários, ao recriar uma época em que nos sentimos vitais e saudáveis, passamos a ver que podemos ser vigorosos de novo. A segunda estratégia envolve prestar atenção à variabilidade. Quando observamos mudanças em nossos sintomas, podemos ser capazes de adquirir mais controle sobre doenças crônicas para as quais supomos não haver controle. Anotar quando nossos sistemas estão melhores ou piores. Então, perguntar por que duas coisas acontecem. Primeiro, deixamos de pensar que temos os sintomas o tempo todo e passamos a constatar que não é o caso. Em seguida, quando perguntamos por que os sintomas são maiores ou menores em determinadas circunstâncias, podemos nos tornar capazes de controlá-las. A busca por causas subjacentes é em si uma atitude consciente e, como tal, nos ajuda a nos sentir melhor, independente de solucionar o problema. Uma abordagem plenamente atenta para a nossa saúde é bastante eficiente para problemas crônicos. Por exemplo, vamos pensar na depressão. Quando estão deprimidas, as pessoas tendem a acreditar que estão nesse estado o tempo todo. Uma postura atenta à variabilidade demonstra que não é o caso, o que em si é reconfortante. Ao notar situações ou momentos específicos em que nos sentimos pior ou melhor, podemos fazer mudanças na nossa vida. Se toda vez que falo ao telefone com Bob eu me sinto inútil, por exemplo, a solução pode ser óbvia. Parte de nossa pesquisa mais recente sobre atenção à variabilidade foi realizada com mulheres grávidas. Pedimos que elas observassem as mudanças nas sensações que tinham durante a gestação. Por meio de questionários e relatórios feitos por elas mesmas, descobrimos que, depois de um treinamento de atenção plena, houve uma melhoria significativa em sensações de bem-estar e diminuição nas sensações de ansiedade. Também descobrimos que os bebês de mulheres que costumavam cultivar esse estado mental, como demonstrado na escola Langer de Mindfulness, tinham resultados melhores no teste Apgar, índice de bem-estar imediatamente depois do parto. Atenção ao contexto e à variabilidade pode ser eficaz na nossa vida interpessoal também. Sempre que chamamos alguém por algo relacionado à disposição, preguiçoso, descuidado, autocentrado, estamos tratando essa pessoa como se ela tivesse uma condição permanente, desconsiderando qualquer evidência contrária. Como destaquei nesse livro, o comportamento faz sentido do ponto de vista do ator, ou ele não teria continuado. Quando nos pegamos sendo críticos, estamos agindo como automatos. Você pode estar tentando ser confiante,
alguém com que se pode contar, mas os outros o veem como intransigente. Quando você se vê como espontâneo, outros podem considerá-lo impulsivo. Você pode ser generoso, mas ser visto como ingênuo, e assim por diante. Ao simplesmente questionar por que podemos ter nos comportado como nos comportamos, ou as razões para o comportamento dos outros, vemos as motivações por trás deles. E também nos damos conta de que, como os sintomas, as motivações mudam de tempos em tempos e de lugar para outro. Com essa visão mais respeitosa sobre os demais, é provável que nossas relações melhorem. Quando reclamamos que nossos cônjuges mudaram, talvez o que tenha mudado não seja o comportamento deles, mas nossa compreensão sobre a maneira de como se comportam. Se atentos, estamos mais cientes de que o que parece desagradável em um contexto pode ser prazeroso em outro. Aliás, descobrimos que quanto mais atentas pessoas são, mais satisfeitas estão com suas relações. A importância da atenção plena nas relações interpessoais vai além de amigos e família. No local de trabalho, pode parecer que algumas pessoas são espertas, habilidosas ou competentes e outras não. Algumas têm aquilo, outras apenas não o têm. Como resultado, acreditamos que é preciso dizer ao segundo grupo o que fazer e abrimos mão de tudo o que ele pode nos ensinar. O que aconteceria se todos fôssemos igualmente respeitados e encorajados a ser plenamente atentos? Testamos isso com orquestras sinfônicas que costumam ser hierárquicas. Em uma orquestra, pediu-se que cada instrumentista tocasse a sua parte da música com inovações bem sutis, de modo que apenas os instrumentistas as identificassem. Uma outra tocaria a mesma música, reproduzindo uma performance passada que seus membros tivessem considerado especialmente boa. As performances foram gravadas e então apresentada para as plateias que não sabiam do experimento. Além disso, todos os músicos receberam um questionário que perguntava o quanto tinha aproveitado a apresentação. De modo esmagador, as plateias e os músicos preferiram ouvir e tocar a performance feita de modo plenamente atento. A importância desse trabalho para os processos de grupo me ocorreu apenas quando estava escrevendo o artigo sobre a pesquisa. Pode-se pensar que, se todos essencialmente tocassem a seu modo, o resultado seria o caos. Eles estavam tocando música clássica, não jazz. No entanto, quando fizeram o que queriam, tornando a composição sutilmente nova, cada pessoa se tornou mais presente e o resultado foi uma performance coordenada superior. Nossos estereótipos podem esconder de nós o talento das pessoas. Como consequência, elas podem ter sentimentos de inadequação e perdemos todas as contribuições que poderiam fazer para o desempenho do grupo. O líder bem-sucedido pode ser a pessoa que reconhece que todos nós temos talentos e que seu principal trabalho é encorajar a atenção plena em sua equipe. O que faz um líder ser eficiente? Em um estudo, consideramos as mulheres e a liderança. As mulheres têm um problema específico. Se elas se comportam como homens e são fortes, podem não ser queridas, mas se agem da maneira tradicional feminina, podem ser vistas como fracas. Fizemos as mulheres aprenderem um discurso persuasivo até que o soubessem de cor, de modo automatizado. Filmamos todas as vezes que discursaram. Metade delas recebeu a instrução de se comportar de modo masculinizado e forte, e a outra feminilizado e afetuoso ao falar. Mostramos a versão final, decorada e automática para algumas pessoas, e para outras uma versão anterior, em que as mulheres tinham total consciência do estilo de sua fala, a versão plenamente atenta. Os resultados foram claros.
Tudo o que importou foi se elas estavam plenamente atentas ou não. Em caso positivo, independentemente de femininas ou masculinizadas em sua conduta, foram avaliadas como carismáticas, confiáveis e genuínas, características importantes para bons líderes. Em termos simples, as pessoas nos consideram mais atraentes quando somos plenamente atentos. É normal considerarmos a criatividade e a inovação, quer no trabalho ou nas artes, território de poucos. A atenção plena pode encorajar a criatividade quando o foco é o processo e não o produto. Um exemplo de como o automatismo pode restringir a inovação. Pense em uma empresa tentando fazer uma cola e que, em vez de produzir uma substância que não consegue aderir bem, isso pode ser considerado um fracasso. No entanto, não foi bem assim para os engenheiros da 3M, que criaram o post-it, aproveitando a capacidade do produto de não grudar como cola. O automatismo costuma limitar muitos dos nossos esforços. Em primeiro lugar, talvez tenhamos expectativas bastante rígidas sobre o que estamos tentando fazer. Em segundo, quando algo não funciona como planejado, consideramos isso um fracasso. E em terceiro, supomos que o resultado não tem utilidade. Um erro muito comum e automatizado que costumamos cometer é tratar o nome dos produtos ou objetos como sendo as coisas em si. Em um experimento, demos a um grupo de pessoas produtos que não fizeram sucesso no mercado. Para uma parte, mostramos o produto que falhou e perguntamos: o que faria com aquilo? A maioria disse que o abandonaria em favor de outra coisa. Perguntamos a outra parte das pessoas: o que elas poderiam fazer com o produto que fracassou? Por exemplo, uma cola que não adere. Algumas se tornaram mais inovadoras. Quando apresentamos as propriedades do item para um terceiro grupo, sem mencionar seu propósito original, no nome, um número maior de pessoas foi capaz de dar sugestões plenamente atentas. Tentar manter-se plenamente atento em tudo o que fazemos pode parecer cansativo. Em muitas palestras que dei ao longo dos anos, as pessoas estremeceram quando eu disse que deveríamos estar plenamente atentos, quase o tempo todo. Elas acham que é muito trabalhoso. Acredito que ser plenamente atento não é difícil, mas pode parecer por causa da autoavaliação ansiosa que acrescentamos a isso. E se eu não conseguir encontrar uma solução? A ansiedade gera estresse e o estresse é exaustivo. A atenção plena não é. Ser plenamente atento nos permite um envolvimento feliz com o que estamos fazendo. O tempo passa depressa e nos sentimos totalmente vivos. Pense numa viagem. Nós nos abrimos para ver coisas novas. Pode ser fisicamente exaustivo, mas também muito divertido. Fizemos um estudo em que demos a 2 grupos a mesma tarefa: avaliar desenhos animados. A um grupo, a tarefa foi apresentada como um trabalho, ao outro como um jogo. O primeiro percebeu que sua mente divagou e que claramente não estava se divertindo. O grupo que executou a mesma tarefa como se fosse um jogo aproveitou a experiência toda. Quando viajamos ou tratamos o trabalho como uma brincadeira, vemos a atenção plena é essencialmente divertida e gera energia, em vez de consumi-la. O humor tem o mesmo efeito em nós. Como nem todo mundo considera minhas piadas engraçadas, vou resistir à tentação de ilustrar essa questão. Em vez disso, vou convidá-lo a pensar por que você riu de uma piada da última vez. Se a melhor parte fez você perceber que a história poderia ser compreendida de uma outra forma, além de como entendeu a primeira vez, esse foi um momento de atenção plena. Talvez seja importante destacar o fato de que a atenção plena traz uma sensação boa. Quando escrevi sobre automatismo e atenção plena em 1977, algumas pessoas equipararam os conceitos a processamento automático versus controlado, assunto sobre o qual tinha acabado de escrever e que hoje são considerados como
Sistema 1 versus Sistema 2. O Sistema 1 é o processamento automático e o Sistema 2 é essencialmente processamento controlado. De modo superficial, eles parecem os mesmos dois conceitos que estudo há anos. Processamento controlado e atenção plena, entretanto, são extremamente diferentes, assim como o processamento automático e o automatismo. O processamento automático, sem dúvida, é automatizado, mas o automatismo pode surgir em um modo não automático devido à nossa exposição inicial à informação. Por exemplo, eu estava na casa de um amigo para jantar e o garfo estava do lado errado do prato. Senti que alguma lei natural tinha sido violada. Questionei porque eu me importava com algo tão bobo e me dei conta de que, quando eu era criança, minha mãe simplesmente me dizia: o garfo fica do lado esquerdo do prato. Era a única coisa dita e isso determina minha reação até hoje. A atenção plena não é processamento controlado. O processamento controlado, como a memorização de informações para uma prova, pode ser cansativo. Multiplicar algarismos de 3 dígitos por algarismos de 4 dígitos também. Ambos, em geral, são realizados como atividades automatizadas, não plenamente conscientes. A multiplicação e as memorizações poderiam se tornar atos de total consciência se fossem experimentados de novas maneiras, mas raramente fazemos isso. Para empreender um ato de modo plenamente atento, uma novidade precisa ser apresentada. Quase qualquer atividade pode ser realizada como atenção plena. Em uma investigação, pedimos às pessoas para realizar uma atividade de que não gostavam. Aquelas que detestavam assistir ao futebol americano foram fazê-lo. Aquelas que desgostavam de música clássica ou rap ouviram esses gêneros. Aquelas que não gostavam de arte passaram um tempo observando pinturas. Em cada caso, formamos 4 grupos. Um apenas realizou a atividade, o segundo recebeu a instrução para anotar algo novo no exercício, o terceiro 3 coisas novas e o último 6. Quanto mais notavam, mais gostavam da atividade. O tédio parece ser uma função do automatismo. Tudo pode se tornar interessante. Em velhos tempos, no Mississippi, Mark Twain olhou para a superfície do rio e escreveu: a face da água, com o tempo, se tornou um lindo livro, um livro que era uma língua morta para o passageiro ignorante, mas que falou o que pensava para mim sem reservas, oferecendo os segredos mais estimados tão claramente quanto se o fizesse com uma voz. Uma vasta literatura sobre atenção plena preencheu publicações acadêmicas e populares desde que comecei este trabalho. Boa parte da minha pesquisa recente, na verdade, é sobre as várias formas de meditação, e o foco é impedir o estresse e as emoções negativas. A meditação é uma ferramenta para alcançar a atenção plena pós-meditativa, independentemente de como chegamos lá, seja pela meditação ou de modo mais direto, prestando atenção à novidade e questionando suposições. Ser plenamente atento é estar no presente, notar todas as maravilhas que não percebemos que estavam bem diante de nós. Uma das maneiras como nos tornamos autômatos é criando categorias e então nos aprisionando nelas. Presumimos que elas têm alguma validade independente de nós. Por exemplo, vamos pegar as categorias do trabalho versus da vida, como em todas as discussões de equilíbrio trabalho e vida pessoal. A integração entre trabalho e vida pessoal parece um objetivo melhor que o equilíbrio. Equilíbrio sugere que nossa vida está dividida em 2 partes. Quanto mais conscientes somos, menos a compartimentamos. Psicólogos sociais argumentam que quem somos em determinada ocasião depende em grande parte do contexto em que nos encontramos. Mas quem cria o contexto?
Quanto mais plenamente atentos somos, mais podemos criar os próprios contextos. Quando os criamos, é mais provável que sejamos autênticos. A atenção plena nos permite ver coisas sob uma nova luz e acreditar na possibilidade de mudança. Quando nos sentimos presos às regras e procedimentos de trabalhos rígidos, podemos reconhecer que essas decisões foram tomadas por determinados indivíduos. Essas pessoas vivem em um momento específico da história, com propensões e necessidades específicas. Se nos derem conta disso, mais de nós consideraremos redesenhar nosso trabalho para ele se adequar às nossas habilidades de vida. As políticas de uma empresa um dia foram apenas os melhores esforços de alguém e não são imutáveis. Ao recolocar as pessoas na equação, ao enxergar que as categorias são feitas por indivíduos, reconhecemos que quase tudo é mutável. O trabalho parece uma brincadeira e a brincadeira parece tão valiosa quanto o trabalho. Pense numa placa que diz: não pise na grama. A maioria das pessoas segue esse comando de maneira automática. Mas e se a placa disser: Ellen diz, não pise na grama? Podemos então perguntar: quem é Ellen? E ela, de fato, se importaria se eu me sentasse na grama hoje? Posso negociar com ela? Até onde sei, a resposta para essas perguntas é sempre sim. Quanto mais nos damos conta de que as visões de nós mesmos, dos outros e dos supostos limites a respeito de nossos talentos, nossa saúde, nossa felicidade foram aceitas automaticamente por nós em uma ocasião anterior na vida, mais nos abrimos para a constatação de que elas também podem mudar. E tudo o que precisamos fazer para começar o processo é ser plenamente atentos. Introdução. Não gosto da ideia de um tema unitário. Prefiro o movimento de um caleidoscópio. Você o mexe de leve e as pequenas peças de vidro colorido formam um novo padrão. Roland Barthes, O Grão da Voz. Um dia, uma casa de repouso em Connecticut, nos Estados Unidos, foram oferecidas a cada residente opções de plantas caseiras para que cuidassem, e pediu-se a eles que tomassem uma série de pequenas decisões sobre a sua rotina diária. 1 ano e meio depois, essas pessoas não só estavam mais animadas, ativas e alertas do que um grupo similar na mesma instituição que não recebeu as plantas nem responsabilidades, mas também muitas mais continuavam vivas. Aliás, menos da metade dos residentes que tomaram decisões e cuidaram das plantas morreu em comparação ao outro grupo. Esse experimento, com seus resultados surpreendentes, deu início a mais de 10 anos de pesquisa sobre os poderosos efeitos dos que meus colegas e eu passamos a chamar de atenção plena. E sua contrapartida, o igualmente poderoso, mais destrutivo estado de automatismo. Ao contrário dos exóticos estados alterados de consciência sobre os quais lemos tantas coisas, a atenção plena e o automatismo são tão comuns que poucos de nós valorizamos sua importância ou usamos seu poder para mudar nossa vida. Este livro é sobre os custos psicológicos e físicos que pagamos por causa do automatismo disseminado e, mais importante, sobre os benefícios de maior controle, opções mais ricas e limites transcendidos que a atenção plena pode tornar possíveis. Ainda que os resultados dessa pesquisa tenham sido publicados em uma série de artigos acadêmicos, há muito tempo eu tenho vontade de apresentar suas implicações para um público mais amplo. Os benefícios de se tornar mais plenamente atento me parecem valiosos demais para ficarem escondidos nos arquivos da psicologia social. Toda vez que recebo um pedido de um executivo ou de um repórter para reimprimir um artigo publicado, eu gostaria de passá-lo por uma máquina de tradução instantânea para expurgar-se todo o jargão e as estatísticas e revelasse as mais importantes implicações práticas por trás dos resultados.
Este livro, ainda que longe de instantâneo na colaboração, é uma tradução de mais de 50 experimentos e uma tentativa de demonstrar suas conclusões para além do laboratório, tanto na literatura quanto na vida cotidiana. Minha primeira experiência com os graves riscos do automatismo ocorreu enquanto eu estava na pós-graduação. Minha avó reclamou para os médicos sobre uma cobra que passeava em seu crânio e lhe dava dores de cabeça. As descrições dela eram vívidas e figurativas, não literais. Essa era apenas a maneira como ela falava, mas os jovens médicos que cuidavam dela prestavam pouca atenção ao que aquela senhora de outra cultura estava lhes dizendo. Eles diagnosticaram senilidade. A senilidade vem com a velhice, afinal, e faz as pessoas falarem coisas sem sentido. Quando minha avó ficou muito confusa e infeliz, eles recomendaram terapia eletroconvulsiva, tratamento de choque, e convenceram minha mãe a aprovar. Foi só depois de uma autópsia que o tumor no cérebro da minha avó foi detectado. Compartilhei da agonia e da culpa da minha mãe, mas quem éramos nós para questionar os médicos? Anos depois, eu continuava pensando nas reações dos médicos, as reclamações da minha avó e nas nossas reações aos médicos. Eles fizeram o que tinham que fazer quanto ao diagnóstico, mas não estavam abertos ao que ouviam. As mentalidades sobre a senilidade interferiram. Nós não questionamos os médicos, as mentalidades sobre os especialistas interferirem. No fim das contas, enquanto eu continuava meu trabalho em psicologia social, vi algumas das razões para nossos erros, e isso me fez avançar ainda mais no estudo de comportamento automatizado. Em geral, a psicologia social busca pelas maneiras como o comportamento depende do contexto. Quando estão no modo automatizado, no entanto, as pessoas tratam as informações como se elas fossem livres de contexto, verdadeiras independentemente das circunstâncias. Por exemplo, vamos considerar a afirmação: a heroína é perigosa. Quão verdadeira ela é para um indivíduo que está morrendo e sofrendo uma dor intolerável? Uma vez alertada dos perigos do automatismo e da possibilidade de gerar uma atitude mais plenamente atenta por meio de medidas de aparência tão simples como as usadas no experimento da casa de repouso, comecei a ver esse fenômeno de dois gumes no trabalho em muitos ambientes diferentes. Por exemplo, vamos considerar os eventos que levaram ao acidente de um avião da Air Florida em 1982, que matou 74 passageiros. Era um voo de rotina de Washington DC para a Flórida com uma equipe de bordo experiente. A saúde do piloto e do copiloto estavam excelentes. Nenhum dos dois estava cansado, estressado ou sob influência de alguma substância. O que deu errado? Uma análise extensa apontou que, para a checagem de controles pré-decolagem da tripulação, enquanto o copiloto enumera cada controle de sua lista, o piloto se certifica de que os botões estão onde devem estar. Um desses controles é um anticongelante. Nesse dia, o piloto e o copiloto conferiram cada um dos controles como sempre faziam. Eles seguiram sua rotina e marcaram desligado quando o anticongelante foi mencionado. Dessa vez, no entanto, o voo foi diferente da experiência que tinham. Dessa vez, estavam voando como de costume no clima quente do sul dos Estados Unidos. Estava gelado lá fora. Enquanto fazia a checagem de controle, um por um, como sempre, o piloto parecia estar pensando, mas não estava. Os procedimentos pré-decolagem do piloto e do copiloto tinham muito em comum com as enfadonhas demonstrações de segurança das comissárias de bordo para os passageiros experientes e com olhos apáticos. Quando repetimos rotina cegamente ou executamos ordens sem sentido, sem nos dar conta, estamos agindo como autômatos.
com consequências potencialmente graves para nós mesmos e para os demais. Nem todos nós nos permitimos nos tornar autômatos. Alguns pianistas de concerto memorizam a música longe do teclado, para evitar o problema de que seus dedos conheçam a música, mas eles não. Na essência, esses especialistas se mantêm plenamente atentos para seus recitais. Eles não podem achar que a apresentação está garantida somente com um teclado. Nos capítulos a seguir, vou demonstrar como e por que o automatismo se desenvolve e revelar como podemos nos tornar mais plenamente atentos e orientados no presente em aspectos muito diferentes da vida. O capítulo 2 examina a natureza do automatismo e sua relação com conceitos semelhantes, como o hábito e a inconsciência. O capítulo 3 explora as causas do automatismo, incluindo o papel vital do contexto e a natureza da nossa educação inicial. Um panorama dos custos de automatismo, as limitações que ele impõe a nossas habilidades, as expectativas e ao potencial é apresentado no capítulo 4. No capítulo 5, discuto a natureza da atenção plena e faço a distinção com conceitos encontrados na filosofia oriental. No capítulo 6 até a 10, demonstro as aplicações da pesquisa de atenção plena em 5 grandes áreas da vida: envelhecimento, criatividade, trabalho, problema do preconceito e saúde. Essas partes da minha pesquisa em que gostei especialmente de pensar, incluindo a administração da incerteza no trabalho e o vínculo entre o automatismo e a velha armadilha do dualismo, mente e corpo, são apresentadas nos momentos apropriados. Nesse caso, nos capítulos sobre trabalho e saúde, 8 e 10, respectivamente. No entanto, assim como tantas outras coisas neste livro, elas têm implicações em muitos outros campos. Parafraseando Ivan Illich, quando explicou por que destacou a educação, o transporte e então a profissão do médico para sua crítica da tecnologia e do desempoderamento, eu poderia muito bem ter escolhido escrever sobre o correio, ou até sobre política. Como seguir com rigidez um grupo de regras e ser plenamente atento são, por definições, incompatíveis. Este livro não vai oferecer receitas. Muitos que leram o manuscrito nos estágios iniciais ou colaboraram comigo na pesquisa perceberam, assim como eu, que pensar sobre atenção plena e automatismo alterou sua visão do mundo. Alguns acharam mais fácil correr riscos e receber bem as mudanças, ou sentiram menos medo do fracasso. Outros se sentiram no controle quando antes se sentiam indefesos, ou mais livres quando costumavam se sentir confinados. Espero que os leitores gostem dos vislumbres da nossa pesquisa, questionem suas conclusões com atenção plena e testem as implicações na própria vida.